E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Braga, cirurgião de coluna aqui da Clínica Colunar. Estou aqui com meu sócio e amigo, Edgar Valezin. A gente vai responder algumas perguntas do nosso livro, né, Edgar? Isso. Então, o livro aí 100 perguntas e respostas sobre hérnia de disco. Né? Vamos lá. Bruno, eu estava pensando aqui algumas questões muito interessantes, né? Um tema bem atual é se o uso excessivo de celular pode trazer desconforto na coluna cervical. Essa é uma pergunta bem discutida hoje em dia, né? E até alvo de bastante polêmica, né? A gente sabe que com o advento aí, com o avanço, na verdade, da tecnologia, cada vez mais a gente tem uma tendência à inclinação da cabeça, né? E estudos mostram aí que com a inclinação da cabeça, né? Então quando a gente faz a inclinação aqui, o centro de gravidade da cabeça, que normalmente ele está sobre a coluna, ele vem para frente e faz como se fosse um braço de alavanca com a coluna, e isso teoricamente aumenta bem o peso relativo da cabeça, né? Então as estruturas da coluna precisam fazer ali muito mais força para segurar, né? Então a musculatura, etc, tem que fazer muito mais força para segurar a cabeça, e com isso as estruturas podem sofrer mais. Existem trabalhos que mostram que tem sim uma relação dessa inclinação da cabeça com a degeneração e até a hérnia de disco, né, o tema aqui, mas outros trabalhos mostram que não tem tanta evidência assim. Mas a gente sabe que esse peso relativo da cabeça ele aumenta, né? Então pensando até pode ser, não dá para afirmar, mas alguns trabalhos mostram que pode ter essa relação sim, não é? Você acredita que as gerações mais antigas, que tiveram o celular, os aplicativos, os dispositivos eletrônicos incorporados na sua rotina depois de uma certa idade, estão sofrendo alguns impactos hoje, seja uma doença estrutural da coluna, seja uma dor miofacial. Agora aqueles chamados nativos digitais, né? A gente ainda não tem como avaliar isso. Então como que a gente pode orientar um paciente, um familiar, a cuidar para que isso não seja um problema no futuro dessas crianças que já desde cedo têm uma relação com as telas que a gente não teve, por exemplo? Exatamente. A gente tem uma nova geração, né? Então a geração tecnológica usa muito celular, tablet, né, o dia inteiro com isso, né? Então acaba ficando com a cabeça muito inclinada, né? E diversas formas, né? Então sentado, todo torto, né? Então assim, e também não dá, claro, para a gente simplesmente excluir isso da vida das crianças, porque não tem mais como hoje em dia, né? Mas claro que um bom posicionamento e também limitação de horários ali, né, por dia, bom senso, né, para evitar que haja um problema no futuro, né? A gente não sabe, como você disse, né, a gente não sabe lá na frente o que vai acontecer, só o tempo vai dizer, mas a gente tem bom senso que o bom posicionamento, ergonomia para mexer em tablet, em celular, ele é fundamental para a saúde da coluna. Perfeito. Toda hérnia de disco, Edgar, ela causa dor? Não. Muitas vezes a hérnia de disco é um achado de um exame de imagem que pode eventualmente até ter sido feito para outra finalidade. Então a coluna vai apresentando algumas alterações por desgaste com o tempo, desgaste que a gente chama tecnicamente de degeneração. Então não necessariamente existe uma relação direta. Às vezes o exame de imagem tem uma série de alterações e o paciente tem pouquíssimos sintomas. Então as hérnias de disco, quando elas causam sintomas, a gente faz uma correlação clínica, o que o paciente sente, o que ele apresenta nos exames, nos testes que o cirurgião faz, com a imagem que a gente tem para ver até que ponto aquilo é compatível ou não. Mas não é porque tem uma alteração no exame de imagem que o paciente vai necessariamente ter dor, e vou mais longe, que vai precisar de alguma intervenção, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por ser uma alteração muito frequente. Se não fosse assim, a coluna de uma pessoa de 15, 20 anos de idade, numa ressonância magnética, seria igual à coluna de uma pessoa de 70 anos. Mas não é, porque o tempo deixa as suas marcas, né? Mas não quer dizer que essa pessoa de 70 anos que tem artrose facetária, protrusões, hérnias de disco, desvios, tenha dor. Não é uma relação de causa e efeito muito direta. Então, é preciso uma avaliação mais ampla para entender.
Isso que você falou é interessante, até da intervenção, né? Muita gente chega, não, mas eu vi lá na imagem, né, tem uma hérnia, tudo, né? Mas a gente tem que levar em consideração sempre a clínica do paciente, né, o que está sentindo, o exame físico, uma boa história, e o exame é como o nome diz, né, um exame complementar, ele só vai complementar aquilo que a gente está vendo, né, e se realmente a gente precisa fazer alguma coisa ou não. Exatamente, eu acho que a hérnia de disco é uma doença hoje em dia que está em evidência, principalmente depois da pandemia, com o advento do home office, as adaptações mal feitas no trabalho remoto, períodos mais prolongados de reunião, em posições inadequadas. Então isso vem crescendo, né? E é uma realidade. Então você tem aqui na Colunar, são 20 anos de experiência da clínica, utilizando o que funciona, cientificamente comprovado. Existe uma gama de procedimentos, intervenções, medicamentos em estudo, mas a gente costuma fazer o que realmente a literatura hoje comprova, que é um bom tratamento, um acolhimento adequado, uma fisioterapia, correção postural, mudanças no estilo de vida, e reservamos os procedimentos cirúrgicos para os casos realmente que tem um risco neurológico ou uma dor intratável. Acho que é importante a gente entender que a dor nas costas muitas vezes é um reflexo de um estilo de vida inadequado, não necessariamente uma doença que vai acompanhar o paciente para sempre. Dando continuidade, Bruno, mais uma pergunta muito frequente aqui nos pacientes que nos procuram, né? Existe algum período do dia que a hérnia de disco dói mais, ou quando está frio, quando está calor? Como que funciona essa relação? Normalmente assim, isso vem, né, uma pergunta que normalmente o paciente traz, né? Então, quando eu tô com frio, quando tá frio, né, quanto tempo esfria, eu sinto mais dor, né? Tem uma relação, né? Qual que é a relação que a gente tem? Nosso sangue tem que se manter numa temperatura estável lá, 36 graus e meio mais ou menos. E no frio, para ele conseguir manter essa temperatura, tem uma vasoconstrição e a musculatura contrai também, né? Então a musculatura contrai para mandar o sangue mais para dentro do corpo para conseguir manter essa temperatura mais facilmente. E essa contração muscular, né, que são as contraturas musculares, elas podem aumentar sim a dor, principalmente as dores mais localizadas, né? Até que normalmente a gente usa como um método para melhora desse tipo de dor as compressas mornas, né? Então que você consegue um relaxamento muscular com uma compressa morna, né? Você consegue melhorar aquela contratura, o que causa dor, né? E o paciente fica muito melhor, né? Perfeito. Em relação de manhã, né? A gente sabe que as dores inflamatórias, né? Elas são piores de manhã até pelo imobilismo, né? Então, pelo tempo que você fica deitado, tal, isso daí pode aumentar a dor inflamatória. Então, o processo inflamatório ali local ele fica mais evidente, né? Então, tem mais dor, sim, pela manhã. Correto. Mais alguma questão? Vamos lá. Vamos falar então. Edgar, quando a gente está cansado, com estresse maior, né, que é final de ano, época de fechamento, né? O que você acha? Tem a ver um aumento da dor o fator emocional, ele pode influenciar na dor da coluna? Sim, eu acho que essa é uma observação que todo mundo que trabalha com doenças da coluna em geral observam, né? E tem basicamente duas causas. A primeira, eu acho que é muito semelhante a essa situação do frio, que é a questão da tensão, da ansiedade, o estresse, dormir mal. Quando o paciente fala, doutor, estou com um problema que está me tirando sono, estou com a pulga atrás da orelha, não consigo relaxar. Então essa tensão prolongada acaba comprimindo as estruturas e também provoca um agravamento dos sintomas. Além disso, a pessoa que está desconfortável ou que sofre um problema até de fundo emocional depressivo, ela acaba se tornando mais sensível e mais suscetível à dor. Então aquela dor que para uma pessoa que está bem, está de bem com a vida, está vivendo um bom momento, pode passar despercebida, pode ser um impacto muito grande na qualidade de vida de uma pessoa que está mais vulnerável. Então é importante a gente abordar as doenças da coluna como um todo. Acho que aí entra uma boa fisioterapia, a acupuntura funciona bem nesse tipo de dor, que é uma dor relacionada também com essa parte psicológica. E os tratamentos intervencionistas nesse tipo de problema são mais distantes. Na minha opinião,
a gente reserva para esses pacientes que têm as dores relacionadas a problemas emocionais outro tipo de abordagem e conta com a ajuda de outros profissionais. Então, um psicólogo, um psiquiatra, atividade física no dia a dia e toda essa abordagem mais ampla do paciente. E são dores complexas, né? Porque você acaba tendo o paciente que tem mais problemas emocionais, acaba tendo essa contratura muscular que leva a mais dor. Esse aumento da dor leva a mais problema emocional, porque acaba que não consegue fazer as coisas da vida social, não consegue fazer as coisas direito, acaba piorando essa parte emocional. Isso se torna uma bola de neve, né? E cada vez vai levando Exatamente, exatamente. E nesses casos em específico, a gente tem que ter muito cuidado para indicar um procedimento, que na nossa experiência são os pacientes que costumam evoluir mal. Ou seja, é um pós-operatório complicado, as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não deveriam. Então, a indicação precisa nesse tipo de paciente é muito importante. É fundamental. Então, para um desfecho favorável nesse perfil de doente, com dor crônica lombar principalmente, às vezes o mais importante é não indicar, é tratar de uma outra maneira, entender melhor essa dor e muitas vezes o cirurgião de coluna precisa de ajuda. Então, aqui na clínica a gente tem fisiatra, a gente tem uma equipe de fisioterapia super completa e experiente, e consegue dar um parecer e uma evolução mais previsível para esse tipo de problema.